Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa aula do sistema circulatório. Nós já vimos alguns aspectos gerais relacionados com o sistema circulatório, com o sangue, e agora nós vamos começar a anatomia do coração, né? O que diferencia esse músculo cardíaco dos demais músculos do corpo? O que faz com que esse órgão seja capaz de trabalhar de forma contínua, né, por dezenas de anos? E algumas pessoas ultrapassam 110, 115 anos, né, de trabalho, né? Então, o que tem esse órgão de diferente? Vamos lá? Vamos então entender essa anatomia, né, desse órgão altamente fascinante que nós temos aqui, que é o nosso coração. Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, me mande um e-mail que eu respondo para vocês. Beleza? Vamos lá. Então, o nosso coração, nós já vimos sobre o sistema circulatório, que ele é constituído por coração, vasos sanguíneos, órgãos hematopoéticos e o sangue. O coração, então, ele é o responsável por bombear todo esse sangue através, né, dos nossos vasos sanguíneos, né? Então, esse sangue vai ser transportado pelos vasos sanguíneos, mas se não houvesse o coração, esse sangue não é transportado. Esse sangue ele não consegue circular de forma autônoma, né? Então, o coração de um indivíduo de aproximadamente 70 quilos, né, bombeia aproximadamente 7.200 litros de sangue em um dia. Imagine a quantidade de trabalho que esse órgão desempenha, né? Por minuto, ele bombeia em média cerca de 5 litros de sangue, que é uma grande quantidade, né? Se nós lembrarmos da aula passada, eu disse para vocês que nós temos uma quantidade de cerca de 8% do peso corporal é o sangue, né? Se eu pegar meu peso, 8% é sangue. O restante é osso, é músculo, é gordura, é vísceras, é água, né? 8% do meu peso é sangue. Bom, essa quantidade de sangue que é bombeada por minuto, ou seja, o coração bombeia cerca de cerca de 64 a 74 batimentos por minuto, né? Essa quantidade de sangue que nós temos no corpo é o suficiente para irrigar todos os nossos órgãos? É o suficiente para mandar sangue para todo o nosso corpo? Vou melhorar a pergunta. Será que a quantidade de sangue que nós temos no corpo é suficiente para estar em todas as células ao mesmo tempo? Todas as nossas células recebem sangue ao mesmo tempo? E aí? A resposta é não, né? Existem, então, condições de prioridades. Ou seja, existem órgãos que recebem mais sangue em um determinado momento e existem órgãos que recebem menos sangue em determinado momento. Vamos dar um exemplo para isso. Após o almoço, né, o que nós temos após o almoço? Após o almoço, quando a pessoa, por exemplo, tiver mais frio, come uma feijoada daquela bem caprichada, após o almoço dá um sono danado, né? A pessoa fica sonolenta, fica letárgica. Mas por que isso acontece? Acontece porque a maior parte do sangue do nosso corpo foi direcionado para o nosso trato gastrointestinal, para que ele consiga realizar a digestão. Então sai o sangue dos músculos, sai o sangue lá do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo,
e vai para o nosso trato digestório, estômago, fígado, intestinos, enfim, todos os órgãos que estão ali no trato digestório, trato gastrointestinal. Com isso, com esse direcionamento do sangue para esses órgãos, como eu disse para vocês, uma grande parcela do sangue que estava aqui no nosso sistema nervoso central, no nosso encéfalo, saiu. E aí a nossa atenção reduz, nós ficamos letárgicos, ficamos sonolentos, e aí vamos dormir, né? Então, porque é um processo de direcionamento do sangue que acontece também, ok? Bom, coração para os gregos era o centro da inteligência. Os gregos achavam que o cérebro ele existia para refrigerar o sangue porque estava no polo mais alto da cabeça e o coração era o centro da inteligência. Era ali que residia a inteligência. Outros pensadores já acreditavam que o coração é o centro das emoções, né? E por que isso? Porque quando nós estamos felizes, né, o coração dá aquela palpitação. Quando você vê aquela pessoa que você gosta, que está apaixonado, o coração bate mais rápido, acelera, né? Então, por isso que essas pessoas, esses pensadores, justificaram que o coração é o centro das emoções. Na realidade, é uma descarga, né, de catecolaminas, né, descarga de adrenalina, que faz com que o nosso coração ele acabe bombeando, né, batendo de forma mais rápida. Beleza? Então, é um órgão extremamente importante para nós e que nós precisamos cuidar dele. Então, o coração é o principal órgão. Vamos começar isso. Ele é um órgão central. O coração fica no centro do tórax. Pô, não é do lado esquerdo? Não é do lado esquerdo. Esse negócio de colocar a mão do lado esquerdo, vai colocando a mão do coração, não tá. O coração é um órgão central. Está bem atrás desse osso aqui, que é o osso externo, né? Então, o coração é um órgão central, fica posterior ao osso externo, tem um formato de um cone arredondado, né? Tamanho aproximado, o tamanho dele é do nosso punho cerrado, da mão fechada, o tamanho do nosso coração. Então, se você pegar a sua mão, fechar ela dessa forma, esse aqui é o tamanho aproximado do seu coração, né? Então, quem tem a mão grande, o coração é maior. Quem tem a mão pequena, de menor estatura, o coração também é menor. Pesa aproximadamente 300 gramas. Lembrando que existem diferenças entre homens e mulheres. Na mulher, cerca de 250. Tem diferenças de tamanho, né? Então, o indivíduo menor, o coração pesa menos. Indivíduos maiores, o coração pesa mais, né? Impulsiona cerca de 70 ml de sangue e, em média, né, de 64 a 72 batimentos por minuto. Nessa imagem, nós podemos observar bem claramente uma imagem do tórax, o coração, os pulmões revestidos por uma membrana. Como é o nome dessa membrana aqui mesmo? É a membrana que está aderida ao órgão. Vocês já sabem dizer quem é agora. Então, existe uma membrana aderida ao órgão. Um músculo aqui embaixo. O coração repousa sobre esse músculo, que é o diafragma, né? E o coração está voltado para a esquerda. Tá? O coração não fica do lado esquerdo. Ele fica apontado para a esquerda. Tranquilo? Vamos ver mais. Então, observando nessa imagem, nós podemos identificar no coração que ele tem uma parte mais pontuda, como ele é um cone, tem uma ponta. Então, essa ponta do coração chama-se ápice do coração. Essa parte mais larga chama-se base do coração. O coração tem um ápice, o coração tem uma base. Fácil, né? Depois a gente vai dificultar mais a vida de vocês. Olhando, então, eu disse para vocês, o coração não fica do lado esquerdo. O coração fica na cavidade torácica, na caixa torácica, bem no centro. Esse centro tem um nome.
chama-se mediastino. Mediastino médio. Então, a localização do coração é um espaço localizado na caixa torácica ou na cavidade torácica, chamado de mediastino médio, que é delimitado pelo externo anteriormente, a coluna vertebral que está posteriormente, os pulmões que estão lateralmente e o diafragma que está abaixo. Esse é o espaço onde fica o coração, mediastino médio. Beleza. Vamos melhorar essa nossa resposta. Bom, fica no centro, no mediastino médio, a base, a parte maior, mais larga aqui, ó. A base do coração fica voltada para cima e para a direita. Então, a base do coração para cima e para a direita. O ápice do coração fica voltado para baixo e para a esquerda. Então, o ápice do coração voltado para baixo e para a esquerda. O ápice do coração coincide com o quinto espaço intercostal. Olha aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No quinto espaço intercostal, nós temos o ápice do coração. Voltando. Então, o coração, vou pegar essa minha caixa de óculos aqui para mostrar para vocês. O coração não fica retinho assim no tórax. O coração ele fica voltado com a base para cima, o ápice para baixo. Mas não só isso. A base fica voltada para a direita, o ápice voltado para baixo e para a esquerda. Só que ele não fica nessa posiçãozinha bonitinha que vocês estão vendo aqui. Ele fica inclinado assim. Então, a posição do coração é base para cima, para trás e para a direita. O ápice para baixo, para frente e para a esquerda. Então, o coração ele fica na obliquidade. Tá? O coração, então, está no espaço chamado de mediastino médio, que é um espaço na cavidade torácica entre os pulmões, acima do diafragma, atrás do osso externo e na frente da coluna vertebral. O coração nesse espaço tem uma base voltada para cima, para a direita e para trás. E um ápice para frente, para baixo e para a esquerda. Coincide com o quinto espaço intercostal. Beleza? Vamos lá. Nessa imagem, nós podemos identificar isso claramente. Então, olha aqui, esse aqui é o mediastino médio, né? Ele fica posterior ao externo, acima do diafragma, na frente da coluna. E fica entre os pulmões. Então, se você for localizar o coração, tem que falar que é no mediastino médio e como que eu localizo esse espaço. Beleza? Uma outra imagem, né, para que vocês possam gravar bem isso agora. Então, o coração está aqui. Essa membrana que vocês estão vendo aqui, ó, que ela foi cortada nesse ponto, é o pericárdio. Lembra lá, né? Membranas de revestimento do coração, pericárdio. Aqui o pulmão, aqui o diafragma. O externo foi seccionado aqui para mostrar justamente esse espaço. E aqui o coração, né, retirado do seu espaço, né, do seu mediastino. Rebatido aqui nós temos o pericárdio e aqui o coração. Já identificando nessa imagem, nós temos uma artéria aqui, chamada de artéria troncopulmonar, e aqui a aorta. Tá? E aqui o pericárdio, beleza? Então, esse pericárdio é uma membrana fibrocerosa, ou seja, uma membrana que tem um folheto fibroso
e tem um folheto seroso. Reveste totalmente o coração, deixa ele isolado. Então, a função do pericárdio é isolar o coração dos demais órgãos da cavidade torácica, para que o coração possa bombear o sangue, possa contrair e relaxar livremente. Tá? Então, esse pericárdio, primeiro, reveste totalmente o coração. Segundo, mantém o coração posicionado no mediastino. Terceiro, isola o coração dos demais órgãos da cavidade torácica, para que ele consiga, né, justamente contrair e relaxar-se livremente. Esse pericárdio fica preso ao diafragma e fica preso nos grandes vasos, né, do coração. Tá? Ele tem duas camadas, uma camada externa, que é o pericárdio fibroso, e uma camada interna, que é o pericárdio seroso. Entre as duas camadas existe uma cavidade virtual, chamada de cavidade pericárdica, que tem um líquido, chamado de líquido pericárdico, que impede que esses dois folhetos eles se colabem. Nessa imagem agora a gente pode ver melhor. Então, olha aqui, o pericárdio aqui ele foi seccionado, vejam. O pericárdio está aderido ao diafragma, está aderido aos grandes vasos. Quais vasos? A artéria troncopulmonar, que está aqui. A aorta, não precisa falar. Artéria aorta, é só aorta. E também não é horta com H, tá? É aorta. E aqui a veia cava superior. Então, o pericárdio está aderido a esses vasos. E o coração, né, propriamente dito, ele fica livre dentro desse pericárdio, conseguindo, então, trabalhar livremente. Observando nessa outra imagem, vejam, eu tenho aqui o folheto fibroso, eu tenho aqui o folheto seroso. Entre os dois, eu tenho uma cavidade pericárdica. Nessa cavidade pericárdica existe uma certa quantidade de líquido pericárdico que impede o colabamento, né? Impede o colabamento dos folhetos. Então é como se fosse isso aqui, ó. Você pega uma bexiga, enche ela um pouco e empurra com a sua mão. É o que vai acontecer com o pericárdio. Ele vai ter uma parte que vai ficar próximo da sua mão, que é o pericárdio seroso, uma parte que vai ficar afastada, que é o pericárdio fibroso, e internamente a cavidade pericárdica, preenchida pelo líquido pericárdico. Se for uma bexiga, né, como no exemplo aqui, vai ser o ar. Tá? Que é o coração. Então, aqui é o diafragma, e aqui é onde o pericárdio está aderido, inserido no diafragma. Beleza? Tranquilo? Conseguiram identificar certinho isso? Né? Vamos lá. Bom, abaixo do pericárdio, então, o coração ele é constituído por camadas. Né? Poxa, tudo tem camada? Tudo tem camada. Lá no osso tinha camada, lá no músculo tem camada, né? E essas camadas possuem revestimentos, né? Então vamos lá. Quais são as camadas? Logo abaixo do pericárdio, a primeira camada é o epicárdio. Então aqui a camada é o epicárdio. Nesse epicárdio existe uma grande quantidade de gordura. E essa gordura, ela deve existir porque é uma reserva nutritiva para o próprio coração. Então, quando existe a necessidade de falta de nutrientes, o coração ele consegue, então, recrutar essa gordura como reserva energética. Abaixo do epicárdio, nós temos o miocárdio, que é a camada muscular. Então, epicárdio, o miocárdio e a camada mais interna, o endocárdio. Epicárdio. Nesse epicárdio nós temos uma gordura subepicárdica.
onde percorrem os vasos sanguíneos. Então, a onda de pulsação das artérias é dissipada também na gordura, e essa gordura também serve de reserva energética. A camada média, que é o miocárdio, é a camada muscular, então responsável pela contração do coração. E a camada mais interna, o endocárdio. Esse endocárdio, ele é uma camada isolante. Isolante para quê? Isolante para que o sangue dentro do coração não se difunda para as camadas profundas desse coração. Então é como se eu tivesse um saco, um envoltório interno, uma bolsa, melhor dizendo, né? Que o sangue fica ali, que é esse endocárdio, camada mais interna. Nessa outra imagem, nós conseguimos ver claramente isso. Olha aqui o pericárdio, né? Eu tenho a cavidade pericárdica aqui, onde eu tenho o líquido pericárdico. E aí eu vou ter o epicárdio, o miocárdio e a camada mais interna, o endocárdio. Tá? Então, para que o coração, para que o sangue não se difunda para as camadas profundas aqui do miocárdio, o endocárdio ele faz esse isolamento. Beleza? Ficou claro isso? Né? Se tiverem dúvidas a respeito, deixem no comentário que eu respondo para vocês. Coração, então, funciona como uma bomba aspirante e uma bomba que ejeta o sangue. Então, não é simplesmente o coração abre, enche de sangue e contrai para bombear o sangue. Quando o coração ele abre, ele aspira o sangue por interior das suas câmaras, dos átrios e dos ventrículos. Então ele funciona como uma bomba aspirante premente. Ele aspira e ejeta o sangue. Tá? Ele funciona também como uma glândula endócrina, produzindo o hormônio cardíaco ou fator natriurético cardíaco, que é basicamente um hormônio que está envolvido na diurese, na retenção de sódio lá nos rins. Tá? Nessa imagem, nós podemos observar o pericárdio, que foi rebatido aqui, foi recortado. Olha aqui o pericárdio inserido no diafragma. Olha aqui os nossos pulmões. Olha aqui o coração. Toda vez que eu olho para essa imagem, essa vista anterior, olha aqui o ápice do coração, olha aqui a base do coração. Beleza? Na base do coração, nós temos a artéria tronco-pulmonar, a aorta que se curva para a esquerda, e aqui em azul a veia cava superior. Nessa imagem, nós temos então uma vista anterior do coração, uma vista posterior do coração. Uma vista anterior, eu vou ver a artéria tronco-pulmonar, a aorta que está fazendo essa curva, então isso aqui é o arco da aorta, aqui a veia cava superior, aqui a veia cava inferior. Professor, mas o senhor não falou que as artérias são representadas em vermelho? Eu falei. Nessa imagem, a artéria tronco-pulmonar está em azul. E por que ela está em azul? Porque ela transporta sangue rico em gás carbônico. Deveria estar em vermelho também, mas para diferenciar um pouco aqui, colocaram de azul. Não é muito correto, mas... Então, a artéria tronco-pulmonar, não é uma veia. A aorta, a maior artéria do corpo. A veia cava superior, a veia cava inferior. Base do coração, o ápice do coração. Vamos virar esse coração. Peguei essa imagem, estou virando ela agora. Essa é uma vista posterior do coração. Numa vista posterior, eu consigo ver a base, eu consigo ver o ápice. Eu não vejo aquelas duas grandes artérias, olha aqui. Ó. Então, eu estou vendo quem aqui? Os átrios. Então, posteriormente, eu tenho uma visão privilegiada dos átrios. Tem a veia cava superior, a veia cava inferior, as veias pulmonares, deveriam estar em azul, mas estão em vermelho.
desculpe, em vermelho porque transportam sangue rico em oxigênio. Então aqui é uma imagem posterior do coração. Nós vamos ver mais sobre essas imagens em outras aulas, né? Então vocês vão conseguir identificar anterior e posterior de forma bem tranquila. A veia cava superior, a veia cava inferior, só a abertura dela. Aqui as artérias pulmonares, a esquerda e a direita, e a aorta que sempre curva para a esquerda. Numa imagem anatômica, o ápice do coração, a base do coração, a base do coração. Numa vista anterior, aqui eu tenho o pericárdio, aqui eu tenho o pericárdio, aqui eu estou vendo a artéria troncopulmonar, a aorta está aqui. E aqui um pedacinho da veia cava superior. Numa vista posterior do coração, essa grande estrutura que está aqui é o átrio direito. E aqui o átrio esquerdo. Tá? Então, átrio direito, átrio esquerdo. E aqui o sulco coronário. Esse sulco coronário é como se fosse uma divisão entre os átrios que estão em cima dos ventrículos que estão abaixo. Beleza? Nesse sulco coronário, então, percorrem primeiro o seio coronário e depois algumas artérias, como as artérias coronárias. O nosso coração ele é formado por 4 câmaras cardíacas, ou 4 cavidades. São elas o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. De novo, átrio direito, átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Os átrios são separados, olha aqui nessa imagem aqui, o átrio direito está aqui, o átrio esquerdo está aqui. O ventrículo direito está aqui, essa abertura, o ventrículo esquerdo está aqui nessa abertura. Os átrios são separados pelo septo interatrial. Inter é entre. Então, a separação dos átrios é um chamado septo interatrial. Os ventrículos são separados pelo septo interventricular, que é esse aqui, ó, essa grande parede muscular. Então, separando os átrios, septo interatrial, separando os ventrículos, septo interventricular, essa parede muscular. Outro detalhe importante que você já deve visualizar. Está vendo aqui a parede do ventrículo direito? Olha a parede do ventrículo esquerdo. Então, a parede do ventrículo direito é mais delgada, a parede do ventrículo esquerdo é mais espessa, mais grossa. Então, a quantidade de músculo aqui é menor, a quantidade de músculo aqui é maior. Beleza? Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui o tronco pulmonar, a aorta, a veia cava superior, a veia cava inferior. Nessa animação, nós podemos observar bem claramente isso, né? Então, eu tenho o átrio direito, que está enchendo de sangue aqui, o ventrículo direito, olha aqui o átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito e vai para a artéria troncopulmonar. Essa artéria troncopulmonar manda o sangue para os pulmões, olha aqui, ó, o sangue tem lá para os pulmões. Volta para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo o sangue passa para o ventrículo esquerdo e o sangue sai para a aorta e da aorta para todo o corpo, né? Então é um sistema totalmente fechado e integrado que nós temos aqui. Nós vamos discutir sobre isso nas próximas aulas, não se preocupem. Nessa imagem é só um lembrete, né? Esse é um coração normal. Esse é um coração do cara que gosta de coraçãozinho de frango e de picanha toda semana, né? Então a quantidade, a nossa alimentação influencia diretamente nos nossos órgãos.
Toda aquela gordura extra que nós fazemos uso, aquela gordurinha da picanha, né, aquele coraçãozinho de frango, aquela costela. Então, as frituras diárias, né? Todo esse excesso de calorias, excesso de lipídios, eles vão se acumular. Eu já disse isso para vocês. Nós herdamos alguns genes evolutivos que esqueceram que existe geladeira, né? Que os alimentos são conseguidos de forma muito mais fácil e são armazenados de forma muito mais fácil. Nós não somos como os homens primitivos lá que eram nômades e caçadores e que precisavam armazenar a maior quantidade de reservas nutritivas porque não sabiam quando ia comer novamente. Esse gene nós mantemos ainda, infelizmente a gente mantém conosco. Então tudo que nós comemos a mais vai armazenar. Onde? Ou na bochecha, na gordura subcutânea, ou na gordura visceral. Esse é um exemplo de gordura visceral. Uma quantidade grande de gordura que foi armazenado no órgão. Coração, fígado, baço, rim. Né? Todos os órgãos têm essa gordura visceral. E essa gordura é altamente prejudicial para o nosso organismo. Né? Algumas pessoas mais privilegiadas e mais evoluídas já nascem com esse gene alterado. Ou seja, são pessoas que comem, comem e comem, mas não engordam. Né? Porque o metabolismo é muito acelerado, porque as alterações herdadas já são favoráveis a não aumentar o peso corporal. Né? Então isso é uma questão evolutiva. Né? Eu ainda não faço parte desse grupo seleto e minha geração, minha descendência também não fará. Então, só para que vocês se lembrem disso. Quando forem comer, comam com sabedoria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, retornem nos vídeos. Né? Olhem nos livros textos que estão indicados para que vocês leiam. Se mesmo assim permanecer a dúvida, deixe nos comentários ou mande um e-mail que eu respondo para vocês. Nós terminamos essa parte inicial por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar ainda mais o estudo do coração. Um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima!